Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora Alvorada, com Nando Garcia. De manhã vou levantar, vou caminhar ao sol. E no anoitecer vou descansar, vou me reencontrar. É de manhã, vou levantar, vou caminhar ao sol. E no anoitecer vou descansar, vou me reencontrar. Bom dia, gente, simbora, povo. Vamos começar tudo de novo, com alegria, muita energia. Vamos viver bem mais esse dia. Bom dia, gente, simbora, povo. Vamos começar tudo de novo, com alegria, muita energia. Vamos viver bem mais esse dia. Pam, pararam, pam, pam. E depois aí dessa alegria, já começando o programa, a gente já ouviu aí e viu o nosso querido Toninho Ciardulo. Quero agradecer a você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte. Aqui é o Alvorada, aqui é o Alvorada. Eu sou o Nando Garcia e ele, Toninho Ciardulo. Olá, Toninho. Olá, querido amigo Fernandinho, todos os rádio ouvintes, telespectadores, é um prazer estarmos juntos novamente, Nando, para mais um bate-papo que espero que enriqueça nossas mentes e nossos corações. Vamos lá. Toninho, o que que nós vamos falar hoje, né? Hoje vamos bater aquele papo assim que a gente, né, sempre faz aqui, sempre também com música, né, no fundo, né, trazendo uma música no começo e no final. O que que nós vamos falar hoje, Toninho? Pensei da gente conversar, Nando, sobre os choques da vida. Por que os choques da vida, né? Eu percebo assim cada vez mais claramente, Nando, que para a gente despertar para certas realidades, a gente tem que tomar alguns choques, né? E me baseio numa uma questão até interessante. Há muitos anos atrás, quando a pessoa estava no estado, não paranoico, mas psicótico, né? Quando a pessoa, ela não percebe que ela está indo por um caminho que não tem lógica, né? Porque o paranoico, ele sabe, vamos supor, o paranoico, quando a pessoa está num estado paranoico, ele fala assim, eu tenho a impressão que minha mulher está me traindo. Mas ele para racionalmente, né, e fala assim, não, mas ela não sai de casa, ela gosta de mim, eu não dou motivo, ela também não dá motivo, mas ele fica aquela coisa atrás da orelha. Será que não tem alguém visitando minha mulher a hora que eu não estou? Fica aquela coisa, mas ele fala assim, não, mas isso não tem lógica. Agora, quando o cara está no estado psicótico, Nando, ele não tem raciocínio, não racionaliza a coisa, né? Então, ele precisa levar um choque. Antigamente, o que o pessoal fazia? Eles colocavam o camarada num poço com algumas cobras. Cobras. Aí a pessoa estava lá, levava aquele choque e, na reação de sobreviver, ela levava, né? Com o tempo, pioraram a situação, né? Porque foi desenvolvendo as técnicas, as coisas, dava um choque mesmo, né, Nando? Eletrochoque, cara, que é um absurdo. Bom, nós não estamos falando desse tipo de choque, nós estamos falando dos choques da vida, os choques que a vida nos traz. Por exemplo, uma doença, por exemplo, uma questão financeira, alguém muito querido nosso que parte, né? São choques que vão fazendo com que a gente desperte. Você já levou algum choque na vida, Nando? Desse tipo? Olha, Toninho, eu já estava pensando lá no meu nascimento, na reencarnação, né? Quando a gente vem para o planeta, eu acho que é o primeiro choque que a gente leva já é o do renascimento ali, né? No parto, né? A gente entra neste planeta aqui e já sente um tremendo choque, né? Um tremendo. E as situações que a gente vai vivendo na vida também, né?
aquelas aquelas situações que nós chamamos de surpresas, coisas inesperadas, né? Que acabam nos chocando, né? Que acabam aquelas coisas que a gente não imaginava, né? No que aconteceria conosco. Então nós vivemos, principalmente estando num planeta de provas e expiações, vários momentos em que a gente se choca, né? Em que a gente toma, que nem você usou o exemplo aí dos choques, né, que é usado. Uma vez eu fui lá aqui na USP, né, onde tem a faculdade, a universidade lá, né, de psiquiatria, de psicologia, e aí estava tendo um evento lá, e aí a gente estava numa sala de aula que eles estavam demonstrando um aparelho, né, que se assemelhava, mas não era, muito mais moderno, né? Era bem, não é um aparelho pequeno assim, que ele dava um pequeno choquezinho, né, para tipo desestressar a pessoa. Eles estavam testando aquele equipamento e eu estava na primeira fila e o psiquiatra perguntou: alguém quer? Estava a enfermeira ali também, alguém quer testar? Eu falei: eu quero, vai. Eles testaram em mim, colocaram aqui, né, na minha cabeça uns eletrodos lá e deram um choquinho. Realmente, alguns músculos, o músculo da perna, ele fez um movimento, né? Então, eles estavam testando esse equipamento, um choque bem suave, mas o choque, muitas vezes, ele vem para realmente dar aquele despertar em nós, né, Toninho? Isso, Nando, você já viu, os fisioterapeutas usam uns aparelhinhos que o pessoal chama de TENS, né? Que colocam assim em algumas regiões que estão doloridas. Para quê? Para estimular a circulação, musculatura, é para despertar alguma coisa, aumentar a circulação naquela região, né? Minimizar a dor, né? E é interessante, Nando, porque assim, na verdade, esses choques vêm para que, de alguma maneira, a gente aprenda a lidar com as nossas fragilidades. Sabe por quê? Porque o Emmanuel diz assim, ó, que nós estamos aqui no planeta para a gente criar fibras espirituais. Se nós vamos criar fibras espirituais, vamos comparar com a fibra do músculo, por exemplo. Eu tenho um músculo aqui, quem está só ouvindo, né? Você imagina o cara fazendo aquele muque assim, né? Esse músculo está meio fraco. Eu tenho que pegar o quê? Pegar um peso e fortalecer, né? Esse peso, ele vai fazer com que eu movimente e fortaleça essas fibras. Na vida, realmente, nas fibras espirituais, a gente precisa do quê? Às vezes, dos choques, que são algumas coisas para despertar as nossas capacidades, os nossos talentos que nós temos e que ficam, às vezes, meio adormecidos, né? As nossas fragilidades. Como eu falei, né, Nando? Por exemplo, assim, quando um exemplo bem legal, eu acho assim, eu conheço algumas pessoas, mulheres, que eram casadas, tinham filhos, né? E de repente o marido desencarnou. É um grande choque, né, Nando? É um grande choque porque tem a ausência emocional, sentimental, mas tem a questão econômica também. Porque a pessoa às vezes trabalhava, repartia o orçamento da casa com o marido, e chega uma hora que às vezes não reparte, ou então a mulher não trabalhava. Essas pessoas, algumas que eu conheço, foram à luta, cara. Foram fazer alguma coisa, foram trabalhar, foram fazer um curso e colocaram seus talentos, né? Olha só, não é um choque? Ela não despertou? Ela percebeu a capacidade que ela tinha para trabalhar fora, fazer alguma coisa que colocar em prática até alguma coisa que ela já sabia, né? E cuidar dos filhos. Talvez antes da morte do marido ela não acreditasse. Ou o marido, ao contrário, também quando a mulher desencarna, né, mano? Não acreditasse que pudesse cuidar dos filhos e cuidar da casa. Eu vejo muitos homens que fazem isso também. É um choque que desperta o quê? As capacidades inerentes que nós temos. Agora, se a pessoa ficar, como eu sempre falo, se a pessoa ficar chorando, aí não vai, porque a pessoa que fica chorando, ela fica paralisada, né? Fica paralisada e não coloca em prática os seus talentos. Então, o choque é para despertar e vamos para frente, né, Nando? Vamos em frente. Toninho, eu tenho certeza que você conhece aquela história da vaquinha, né? Você lembra, né? Tava lá o sábio, o mestre, com o seu discípulo lá, com o seu seguidor, né? E aí eles pararam numa região que estava toda árida,
tinha uma casinha pobre lá, bem humilde, e uma família ali, né? E uma vaquinha. E aí eles chegaram lá, estavam fazendo uma viagem, aí pararam naquele local, a única coisa que eles puderam oferecer de alimento foi um copo de leite, né? Aí eles falaram, o nosso sustento, né, é essa vaquinha. E partiram, mas antes de se distanciar muito, o mestre vira para o seu discípulo e fala, vai lá e empurra aquela vaquinha no precipício. Aí ele falou, mas como, mestre, eu vou fazer uma coisa dessa? Que é a única sustento daquela família. Pois é, vai lá e faz isso. Ele, muito contrariado, foi lá, empurrou a vaquinha no precipício e foram embora. E ele ficou com aquela consciência pesada, né? De ter tirado o único sustento daquela família que ainda os alimentou, né? Na passagem da viagem. Anos mais tarde ainda, com aquela, né? Aquela consciência pesada daquela situação, esse discípulo viaja e passa por aquele mesmo lugar. Só que ele estranha, ele vê muita vegetação, vê várias vaquinhas pastando, uma casa bonita. Ele falou: o que que aconteceu? Aquela família morreu, só pode. Aí chega lá, né, como está passando, de costume, sempre eles vão tomar uma água, né, se tiver algum alimento na viagem. Aí ele pergunta, uma pessoa ali, um rapaz todo forte, né, robusto e esbelto, pergunta, escuta, tinha uma família que morava aqui, que tinha uma vaquinha, sou eu, somos nós, eu sou filho, né, eu sou um dos filhos aqui da família. Como? Mas como assim? Pois é, quando soubemos que a nossa vaquinha caiu no precipício, né, a gente teve que fazer um movimento, né, e começamos a trabalhar e começamos a trabalhar o campo e plantamos e hoje estamos aqui, né? Então foi um choque, acho que quando eles souberam que a vaquinha tinha morrido, porém isso, aquilo que você acabou de falar, né, que a pessoa acaba tendo um movimento, né, de reação, né, para que as coisas aconteçam, né, Toninho? Exatamente, Nando. Ninguém pode depender tanto só de uma coisa, né? Na verdade, eles colocavam toda a expectativa, toda a esperança naquela vaquinha. E a vaquinha dava leite, fazia, vendiam queijo, né? Mas estavam paralisados naquela situação, não estavam crescendo, né? Exatamente. Você sabe, Nando, aqui é interessante porque nós temos os choques individuais e temos choques coletivos, né? Por exemplo, um outro exemplo de choque individual, questão financeira. Você está trabalhando numa empresa, de repente a empresa fecha ou você é demitido. É um choque. Você vai procurar emprego. Caramba, é um choque danado, porque você está com dívidas, está com uma série de coisas. O que que eu vou fazer da vida? Deus me ajude, né? Normalmente, às vezes a pessoa desanima. Mas o certo seria o quê? Bom, eu estou procurando emprego, não estou conseguindo. O que eu vou fazer? Ah, vou fazer um novo curso. Vou melhorar tecnicamente as capacidades, né? Vou procurar, vou mandar mais currículo, vou me aperfeiçoar. Ou seja, a pessoa se movimentou. Nós temos choques coletivos, Nando. Olha, a pandemia foi um choque. Essa pandemia Covid foi um grande choque. Aliás, vou contar um negócio, viu, Nando? É muito interessante. Eu sei, nós já falamos sobre desdobramentos esses tempos, mas eu vou contar um desdobramento que eu tive há alguns anos atrás, antes da volta da malária, né? Da febre amarela, essas coisas, né? Teve uma época aí que teve muita discussão política. Antes de 2018, não foi na época da eleição, não foi acho que uns 3 ou 4 anos antes. Questões ligado a algumas algumas expectativas, né, que as pessoas tiveram aí, né? E lei trabalhista, uma série de coisas. Teve muita polêmica, muita troca de farpa, muito ódio no ar, né? E numa certa noite eu fui levado no plano espiritual e encontrei com um patrulheiro espiritual. Esse patrulheiro espiritual era um índio, Nando. A gente sabe que tem muitos índios que trabalham no plano espiritual, né? Porque eles, de alguma maneira, alguns espíritos têm medo dos índios, né? Como animais também, né? Como cachorros, essas coisas também, né? Esse patrulheiro espiritual, ele me encontrou e falou assim, eu falei para ele, o que que eu estou fazendo aqui? Ele falou assim, eu quero mostrar para você
a quantidade de bactérias e vírus aqui no plano espiritual que foram alimentados pelo ódio que foi lançado no ar nessas discussões todas. Ele me levou como se fosse uma cidade espiritual, Nando, olha, é uma coisa, eu lembro assim que eu fiquei apavorado, Nando, era assim coisa de 1 metro de assim de insetos, baratas. Aí eu lembro que tinha cheio de bactérias, ratos, vírus, tudo, né? E ele falou assim, ó, isso tudo é uma grande troca que existe entre os dois planos e esses vírus e bactérias, esses insetos são alimentados pelo ódio que está sendo lançado. Ele falou assim, só que tem uma questão, isso que eu vou falar que é importante, Nando. Daqui a um tempo, isso aí vai fazer um equilíbrio, como se fosse um processo de osmose. Esse excesso de vírus aqui vai começar a interferir nos vírus materiais de vocês. Ou seja, aquele monte de bactéria, de vírus, eles vão começar a, de alguma maneira, fortalecer os vírus daqui. Nando, eu lembro direitinho que passou um tempinho, voltou a ter a malária, febre amarela, né? Agora nós temos Covid. E agora nós temos o quê? Varíola dos macacos. Ou seja, esse choque da pandemia parece que despertou algumas pessoas, outras ainda não. Eu não quero ser catastrófico, né? Mas agora veio o vírus do macaco. E o que vai vir mais depois? O que nós temos que levar de choque para aprender o quê? A termos mais solidariedade, a vibrar menos ódio, né? Nando? Vibrar menos ódio, não, a vibrar amor, vibrar compaixão. Nós vivemos um momento de muita gente estimulada pela violência, pelo ódio, né? A gente pode até ter divergências, né, Nando? Mas odiar, querer mal o outro, sabe? É muito. E olha, Nando, isso eu tô falando uma coisa muito séria, porque eu lembro que naquela época eu falei assim, nossa, isso é muito sério. E está acontecendo, Nando. Está acontecendo. É só a gente ver, né? O que vai precisar acontecer? Outra, como é que chama? Outro dilúvio? O dilúvio foi um choque? Foi um choque. Não foi universal, mas foi um choque, né? O que precisa acontecer, né, Nando? Para a gente Nem já despertar. aconteceu várias vezes no planeta essas transformações, né, tão necessárias para a nossa evolução. Infelizmente, ainda a gente é tocado pelo choque, né, pela dor. A dor é um choque tremendo, né? Quem consegue conviver com a dor? A gente, às vezes, aquela dor que ela é insistente e que a gente não consegue se desfazer dela, mas a gente sempre está procurando, né, nosso direito, o alívio, mas nós é que provocamos, né, esses choques e entrechoques. Nos entrechoques do passado, hoje nós sofremos, né, por reação, os choques, né? A gente está vivendo aquilo que nós mesmos semeamos, né? é, Semeamos tempestades e estamos colhendo tempestade. Nós somos responsáveis por isso, né? Agora, alimentar mais isso é inconsequente, né, da nossa parte, quando esses atritos que acontecem aí, quando aquelas coisas que você descreveu, das atitudes do que nós temos tido, né, em meio ao meio social, né, os vírus são a consequência disso, né? Nós estamos em pleno, nos acostumamos com guerras, né? Porque elas vêm acontecendo há muito tempo. Né? Eu fiquei impressionado com uma matéria que eu vi da Deutsche Welle, acho que é aquela TV alemã, em que o povo da Suécia, que não participa de guerra há mais de 200 anos, estão se preparando de uma forma assim. O povo está fazendo exercícios de sobrevivência, os bunkers, eles têm mais de 2.000 bunkers abaixo do solo na Suécia, né? Então, o que que é isso, né? O que estamos semeando, né? O que nós devemos colher? Então, acho que estamos vivendo esse momento, né? Da colheita, de tudo que a gente já plantou, né? Das quantas guerras não foram produzidas no passado
quando a gente vê alguma situação que infelizmente acontece, não que nós sejamos assim, é karma, né? Tá pagando. Não, não é isso, não é bem isso, né? Porque em meio a tudo isso, existe aqueles que não estão pagando coisa nenhuma, estão sofrendo a consequência dos inconsequentes. E nós não podemos dizer que nós não estamos dentro disso. Nós estamos porque estamos no planeta, porque senão estaríamos aqui, né, Toninho? Sim, Nando, e quando você fala essa questão de karma, é interessante porque é o seguinte, ó, é como se fosse karma, como se nós tivéssemos que passar por isso de qualquer maneira. Não, tem coisas que a gente pode passar de outra maneira, tendo novas atitudes. Você já mudou a sua energia em volta de você. Quando eu falo dessas bactérias e vírus, Nando, tem gente que franze um pouquinho o nariz. Mas vamos lembrar o seguinte, é só você pegar o livro Mensageiros, do Chico, com André Luiz, que lá eles estão, se não me engano, no Rio de Janeiro, e o mentor espiritual, eu não lembro qual é o nome dele agora, eu não lembro se é o Alexandre, mas ele fala assim: olhem a quantidade de vírus astrais, espirituais, que acompanham as pessoas durante o trajeto delas, conforme o tipo de sentimento e emoção que elas emitem. Lá ele fala sobre isso. Ou seja, a influenciação desses vírus e bactérias astrais que existem, né? Que se imantam aos veículos, às pessoas. É como se as pessoas às vezes precisassem andar de escafandros, né? Você sabe que a gente pode mentalizar isso, né? Uma bolha em volta de nós, nos protegendo de ambientes assim muito contaminados por energias, né? Ô, Mas o Toninho, importante é é a gente não vibrar essa energia, você não atrai a mesma coisa, né? só fazendo adendo aí, para você continuar aí, desculpa cortar o seu raciocínio, um mentor espiritual disse exatamente isso que você está dizendo, do escafandro. Ele falou Uhum. que a gente, ao sair de casa, né, antes de sair, as mulheres não se maqueiam, os homens não se penteiam, não se, né, se preparam, se perfumam, mas se esquecem de se proteger. E isso não está acontecendo só ao sair de casa, está acontecendo ao entrarmos em conexão com as redes sociais, com as coisas que estão se falando, né? As coisas que estão dizendo, as coisas que estão nos afetando pelas redes sociais. Aí a gente já tem que colocar, inclusive, esse escafandro na proteção, no contato com as redes sociais, porque daqui a pouco, né, Toninho? E você sabe muito bem, porque você já me disse uma vez, eu vou dizer aqui, né, francamente, que você foi hostilizado nas redes sociais. E aí veja como que isso acontece agora, não precisa você dar, e a pandemia fez a gente ficar mais dentro de casa, mais dentro dos ambientes, e a gente começou a ter uma janela, né, para através das redes sociais. E aí que acontecem choques e mais choques que têm, infelizmente, afetado as nossas fragilidades, porque a gente é frágil, toca lá, mexe com a gente, e a gente fica para pensar algumas horas ou até alguns dias, e isso é os vírus que você falou, que o André Luiz já citou para nós, né, no livro Mensageiros, né? Esses vírus que a gente acha que só pega o nosso equipamento de computador. Não, pega a nós, né, Toninho? Sim, Nando, e como a gente fala assim, esses ambientes são os ambientes das redes, das ruas, né? É só você ver, Nando, quando você está dirigindo um carro aqui em São Paulo, se você bobear, você saiu até mais tranquilo de casa. Se você beber, daqui a pouco você está xingando todo mundo, porque você entrou naquele clima, né? É comprovado que a nossa mente, ela cria, ela envia ondas eletromagnéticas e o nosso coração, ondas de emoção também, né? Ondas de sentimento, né? E nós entramos nesse oceano energético, né? Então, mas tudo isso está acontecendo para quê, Nando? Porque se a gente tiver essa percepção, se a gente souber disso, se a gente colocar racionalmente, emocionalmente, a nossa capacidade de entender o para que isso tudo é um choque. Nós não estamos aqui à toa nesse momento. Sempre lembrando da Dona Laura, lá no livro Nosso Lar, né, que ela ia encarnar e ela tinha medo de três coisas. Primeira coisa, a questão genética.
A segunda coisa, as energias do planeta. E a terceira, a questão do esquecimento, né? Então, como você bem falou, quando a gente nasce, é um choque. Porque você vem para cá meio preparado. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer. Eu vou ser melhor, eu vou ser menos egoísta, eu vou fazer, vou estudar, vou ser mais solidário. Bom, você esquece. Entra na questão genética, entra na questão dessas energias. E aí você fica colocando a culpa fora. A culpa não é lá fora, a culpa está em mim, na minha incapacidade, na minha vibração, porque eu atraio o quê? Coisas semelhantes. Então, o choque vem para a gente fazer o quê? Ó, vou mudar minha frequência, pensar melhor. A mente é uma usina de força, o André Luiz fala, né? Mudar meus sentimentos, me proteger através do quê? Da oração, do trabalho edificante, das boas leituras, né? Evitando-se discussão. Às vezes eu não concordo com as pessoas também como é que chama, no Facebook, mas não falo nada. Cada pessoa vai despertar no seu momento. Eu coloco as coisas que eu acredito. Agora, Nando, a gente também pode colocar as coisas que a gente acredita sem agressividade, né? Esses dias eu estava lendo um texto do Emmanuel, muito bacana, que ele falava o seguinte, ó, quando as pessoas nos elogiam, é bom. As pessoas concordam, elogiam a gente, é bom, dá uma fortalecida. Se as pessoas criticam, é bom também, porque você faz uma avaliação e vê se você está realmente correto nos seus pensamentos. Mas ele fala o seguinte: olha, não espere elogio para trabalhar. E se você é paralisado pela crítica, você está errado também. Por que, Nando? Porque tudo que a gente faz, se for uma coisa boa, de coração e feita por amor, nós somos só veículos. Nós somos instrumentos do alto. Porque toda boa ideia e toda boa atitude de verdadeiramente veio do alto. Vem do alto, a gente fala, modo de dizer, né? Vem de Deus, né? Vem de Deus interior nosso, né? Que sabe, né? Quando a gente pratica alguma coisa que não é muito legal, a gente se toca, né? Não, fala, não devia ter falado essa palavra, não devia ter tomado essa atitude, e você vai melhorando. Agora, a gente esperar elogio para fazer as coisas, ou ser paralisado por uma crítica, é porque o nosso ego precisa ser, precisa ser mais burilado. O nosso ego precisa de elogio, ou se critica ou não vou fazer mais. Que negócio é esse? Né? Nós precisamos parar de ser crianças espirituais, assumir o lado adulto do nosso espírito, né? Fazer coisas, assumir os nossos erros, né? Ver por onde nós estamos caminhando, né? Para parar de levar choque. Ó, Nando, só para a gente continuar rapidinho, eu sei que tem um tempinho ainda aí. A dor não, a doença é um choque, né, Nando? Hoje eu estava conversando com um senhor, ele descobriu que tinha um câncer. E eu estava falando assim para ele, como é que foi? Aí ele falou assim, eu fiz um tratamento, não precisou nem fazer quimioterapia. E me curei do câncer. Eu falei assim, que beleza, né? O senhor mudou alguma coisa na sua vida? Eu falei assim, mudei totalmente. Eu era caminhoneiro, eu dirigi caminhão há 30 anos, adorava a estrada, mas estava sempre longe da minha família, né? Falei, o que o senhor fez depois? Eu falei, parei com isso. Arrumei um negócio para ficar mais perto de casa. Agora eu estou mais. Esse final de semana estou com as minhas netas. Estou tendo uma vida mais tranquila. Eu falei assim, olha, ele mudou. O choque fez com que ele mudasse. Aquela vida dele, ele tinha uma alimentação irregular, não dormia, cansado, não ficava com a família, não tinha afetividade, não tinha toque, né, Nando? Não tinha toque. Não tinha ocitocina, como o pessoal fala, né? Ocitocina, que é tão importante para o nosso toque. Isso ajudou ele na cura do câncer? Eu não tenho dúvida nenhuma, Nando. Nenhuma. E ele melhorou, né? Com certeza. É uma palavrinha que a gente deixa de dizer e principalmente de colocar em prática, que é atitude, né? Às vezes a gente precisa romper mesmo com aquelas coisas que estão nos massacrando, né? Ele fez uma troca tão importante, né, entre uma coisa que muitas vezes a gente faz, né? A gente quer poder, a gente quer ter e se esquece de ser, né, que é mais importante. E o ser, ele muitas vezes não precisa de tudo isso que a gente recebe através da mídia e de tudo que tenta nos encantar, né, com as suas propagandas, achando que a gente precisa ter, né, o último modelo de celular, de carro, uma mansão, um iate ou um jatinho. Então, a gente não precisa de tudo isso, não. Isso vai ficar tudo aí. Muito bem, Toninho. Antes Ô, da. Nando, Diga, a gente vai para a além prece. disso,
além de tudo isso, a aparência, né? Isso tudo está ótimo, É, né? exato. Ó, antes da peça, rapidinho, eu acho que dá tempo. Sim. É importante, eu sempre falo assim, quando alguém vai fazer uma cirurgia, eu falo assim, ó, você vai fazer a cirurgia, pensa em você curado e o que você vai fazer diferente depois da cirurgia. Ou seja, já planeja, fala assim, ó, eu vou fazer o seguinte, eu não fazia atividade física, eu vou fazer atividade física. Eu não fazia trabalho voluntário, eu vou fazer trabalho voluntário. Eu estava lendo pouco, não, vou ler mais. Entendeu, Nando? Vou mudar minha alimentação. Ou seja, já planeja o que você vai mudar para a sua cirurgia, falar assim, ó, nossa cirurgia vai dar certo, porque olha, esse cara vai para frente. Agora, se você fala assim, depois da cirurgia eu vou continuar igualzinho. Por que você vai fazer a cirurgia? É tirar uma coisa, é tirar um mosquito, vem outro mosquito, né? Vamos lá, Nando, vamos ver. Eu vi várias cirurgias de médiums aí que realmente furaram várias pessoas, só que a pessoa volta no hábito incorreto e a doença volta. Vai falar, não é que não me curou, mas não é que não se curou. A pessoa saiu curada de lá e ficou por meses, anos, mas volta no velho hábito e acaba a doença voltando. Então a gente vai para um momento de prece, de oração e de vibrações. E o nosso Toninho, então, vai nos conduzir na prece com o fundo musical de seu violão. Vamos lá, Toninho. Então vamos nos ligar aos nossos mentores, ao nosso Mestre Jesus e a Maria Santíssima. Ela que é mãe de todos nós e nos auxilia todos os dias em nossas atitudes, em nossos pensamentos, em nossos sentimentos ligados ao amor. No dia de hoje, vamos pedir especialmente para que possamos refletir nos motivos que nos levam ao caminho da dor, ao caminho da tristeza, ao caminho da solidão, ao caminho do desânimo, ao caminho da falta de fé. Que possamos ter a noção exata dos motivos que nos levaram a trilhar esses caminhos, para que possamos mudar, para que possamos melhorar, para que possamos aceitar o Evangelho de Jesus, esse roteiro seguro que nos fortalece, que nos traz esperança, que nos traz alegria, que nos traz a luz no novo dia, em todo dia que nasce, como uma página em branco para que possamos escrever nossa nova história. Que os bons espíritos possam nos assistir, clareando nossas mentes, iluminando nosso chakra cardíaco, para que possamos desabrochar como uma rosa que exala o perfume do amor, nos transformando de dentro para fora e assim ajudando o mundo lá fora. Vamos agradecer aos bons espíritos, pedindo que eles fortaleçam aqueles que estão caídos, aqueles que estão sofrendo a dor da doença, da partida de alguém, de uma questão financeira, de qualquer desequilíbrio, de qualquer choque. Que todos possam refletir e vislumbrar novos dias, mais fortes espiritualmente, mais plenos de sabedoria, sempre tendo como guia nosso Mestre Jesus. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.
Graças a Deus, muito bem. Obrigado aí, Toninho, pela prece aí com seu violão ao fundo. E a gente quer dar um recadinho para o Clube Amigos da Boa Nova, para aqueles que ainda não são sócio e que podem ajudar, nem que seja um minuto da programação da Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Isso mesmo. Se você quer conhecer aí o clube, já pode começar pelo site amigosdaboanova.com.br. Lá você pode deixar mensagens, lá tem todos os contatos que você precisa. E aí, se você quiser conversar com alguém, vamos passar os telefones. No Brasil, você pode ligar com ligação gratuita no 0800 12 018 38. E o fixo para a região de São Paulo, né, é o 11 2458 3214. Temos também o WhatsApp, que é esse número, né, de comunicação rápido aí pelo seu smartphone, é o 11 97261 0272. Esse mesmo telefone que eu vou repetir foi escolhido para o Pix, essa modalidade aí de recursos que você pode transferir do seu banco para, por exemplo, o Clube Amigos da Boa Nova, para a FEAL, Fundação Espírita André Luiz. Anote aí, vou repetir, o 11 97261 0272. Venha participar, faça parte do Clube Amigos da Boa Nova. Muito bem, Toninho, e continuando aí com choques da vida, né? Por exemplo, um choque que eu queria que você comentasse, Toninho, que é um choque quando tivemos muito acontecendo, né, durante a pandemia, que é o choque, né, do afastamento de um ente querido, né? Quando a gente menos espera e a gente não, já foi, né? Já desencarnou, ou quando também a gente soube que desencarnou e a gente não pode nem fazer aquela cerimônia, aquela despedida daquele ente querido. São choques que a gente tem passado muito esses anos, né, Toninho? Sim, Nando, é interessante que isso se dá ao longo do tempo e às vezes a gente não dá a devida dimensão para isso, né? Nós temos os rituais, né, Nando? Como você falou bem, a cerimônia é uma coisa importante, né? Faz parte do processo do luto, a cerimônia da despedida, né? Mas muitas vezes não conseguimos fazer isso. Mas as pessoas, agora na pandemia foi muito claro isso, mas às vezes as pessoas estão distantes da gente. Alguns amigos, você sabe que desencarnaram, você vai saber depois de um tempão também, né? Mas eu gostaria de falar um pouquinho disso, Nando, que é muito legal isso que você está falando, né? Você sabe, Nando, alguns anos atrás, eu lembro que eu comentava com algumas pessoas conhecidas minhas, falei assim, olha, vai chegando uma época agora que algumas pessoas muito queridas da gente vai começar a partir. Meus avós, meus tios, alguns amigos, primos, né? E meu pai, a minha mãe agora está doente, é como se ela não fosse mais a mesma pessoa, né? Meu filho, né? Quantas pessoas, meus tios, meus avós, todos partiram, né? Eu estava falando com um amigo meu hoje, um amigo, ele falou assim, está sentindo uma certa solidão, né? E eu falei para ele assim, sabe, fulano, não vou falar o nome dele, não. Sabe, fulano, eu lembro que uma vez eu assisti um filme chamado Sonhos. É um filme do Akira Kurosawa, grande cineasta japonês. Nesse filme, tinha um soldado voltando da guerra e ele via lá ao longe uma luzinha, era uma casa. Nessa casa tinha uma luzinha. Ele falou assim: lá é o meu lar, eu tenho para onde voltar. É interessante que quando eu assisti esse filme, depois me veio uma ideia o seguinte, que essa luzinha está dentro de mim. Essa luzinha é a minha centelha divina, é o meu Deus interior. Eu acho que vai chegando uma época, Nando, que a vida da gente é como se fosse uma grande festa. As pessoas vão chegando para a festa e depois as pessoas vão partindo, saindo da festa e você vai ficando com a louça para lavar, as coisas para fazer, mas é você com você mesmo. Todo mundo foi importante. Mas aí tem um aspecto legal, Nando, que Jesus deu uma grande dica para a gente. Quando ele estava no templo, chegaram para ele e falaram assim: olha, sua mãe e seus irmãos estão aí fora te esperando. E ele falou assim: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Eu acho que nesse momento ele deu uma grande dica para a gente ampliar nossa família, fazer a nossa família universal. Por que que a gente começa a sentir muita solidão? Porque a gente sente falta daquelas pessoas que estão muito próximas. Isso é verdadeiro, é doído, não deu um grande choque.
mas talvez seja um choque para a gente despertar para a família universal, para a gente começar a amar as pessoas que não estão tão próximas da gente, para te dar atenção para o porteiro do prédio, para a pessoa que faz a limpeza da rua, para o nosso chefe, para o nosso empregado, para o médico, para as pessoas que ajudam a gente no dia a dia e ampliar isso. Quando você faz isso, você não sente mais tanta solidão. Mesmo porque, se a gente pegar o André Luiz, quando ele chegou lá em nosso lar, ele sentiu uma grande solidão, porque ele não conhecia ninguém. A mãe dele foi visitá-lo, ficou lá alguns minutinhos com ele e foi para outro plano. O pai dele estava no umbral, ele queria voltar para casa, ver a mulher e as filhas. Quando ele voltou, a mulher já tinha casado com outro. Você imagina o que ele sentiu? A tristeza, né? Então, talvez essa ausência, Nando, faz parte Isso do foi um nosso. choque para ele, né, Toninho? Com certeza. E você vê que ele estava quase voltando para o umbral. Quem leu o livro, quem assistiu o filme vai lembrar. Foi um choque. O que que ele teve que fazer? Aproveitar aquele choque, fazer o quê? Ele foi ajudar o marido da mulher a melhorar. Ele mudou, não mudou, não mudou? Ele estava voltando para o umbral. Foi um grande choque para ele. Então, acho que a partida de alguém é sempre um choque para a gente. É claro que vai doer, não estou falando que nós vamos passar por isso sem chorar, sem sentir essa dor. Mas para a gente despertar para a nossa família universal, quantas pessoas ao nosso lado nós podemos ajudar, nós podemos fazer coisas boas, né? Nos aproximar, né, Nando? Inclusive das pessoas que a gente acha que são nossos inimigos, ver o que as pessoas têm de bom. Eu tenho tentado fazer isso cada vez mais, nesses dias tão conturbados que a gente está vivendo, né? De tanta questões políticas, questões, uma série de coisas, de divergências de pensamento, né? Talvez amenizar o nosso coração e entender cada um no seu momento, né? É claro que a gente não concorda com uma série de coisas, mas não vamos se matar por isso, né, Nando? Pelo contrário, vamos plantar mais amor, mais carinho, né? Mais entendimento. Não tem outro caminho. Esse é o caminho. O mal não vai ser transformado pelo mal, ele só vai ser transformado através do bem, né? Toninho, a gente não pode olhar como inimigos, né? Temos que olhar como adversários, né? Que estamos no mesmo campo. Uma bomba vai estourar aqui, mas outra vai estourar lá. Então, todos saem com prejuízo numa situação dessa. Todos são prejudicados, todos nós acabamos recebendo o estilhaço, né, dessas inconsequências nossas. São bombas que vão explodindo no campo mental, no campo emocional, no campo espiritual, né, na consciência de cada um de nós, na consciência planetária, na consciência cósmica. Nós não somos, não estamos isolados do universo todo, não, né? Tanto que existe preocupação de outros planetas relacionados com nós. E nós sabemos, né, através de notícias da espiritualidade, desde lá do Pentateuco de Kardec, já se fala de outros planetas, já se fala antes, muito antes. Jesus disse, né, ele mesmo falou: eu não sou deste mundo, né, eu vou preparar-vos, né, outros locais. Então, a gente está ligado com esse universo, a gente está ligado com todo a gama de dimensões que existem aí, né? Porque tudo é energia, né? Não é só, a gente não vê muitas vezes esses vírus que estão aí pairando entre nós, porque são energias, energias o quê? Negativas, geradas por quem? Por nós, né? Que precisamos modificar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas ações, né, Toninho? Sim, Nando. E a nossa querida doutrina espírita, né? Nossa querida doutrina espírita é um grande campo para a gente colocar em prática tudo isso que a gente fala. Lembrando rapidamente a passagem de Eurípides Barçanufo, quando num desdobramento encontrou Jesus. Eurípides encontrou Jesus e Jesus estava chorando, né? E Eurípides nem consegue olhar para Jesus direito, né? Porque a grandeza desse espírito, né? E Jesus está chorando e Eurípides pergunta para ele: por que o senhor está chorando, mestre? Jesus fala assim: eu choro não por aqueles que não conhecem o evangelho, mas por aqueles que conhecem e não aplicam. E sempre eu penso em mim, porque a nossa doutrina, além da gente praticar teu evangelho, nós temos tanta informação e a gente ainda tem tantas trincheiras,
trincheiras que todos nós estamos fazendo, né? Devido ao quê? Ao nosso orgulho, à nossa pretensão, à nossa mania de pensar que só nós somos donos da verdade, né? Eu acho que a gente pode começar a respeitar, além de respeitar nós também, né? Mas respeitar o próximo, né? Por aí, né, Nuno? Muito bem, então a gente vai com essas palavras do Toninho e também com a melodia que ele vai nos trazer para encerrar aqui o nosso querido Alvorada, agradecendo a você pela companhia, por estarmos juntos, né, nesse momento e que as bênçãos do nosso Mestre Jesus alcance cada coração. E Toninho, aquela despedida aí com alegria. Nando, que a gente possa mudar sem tanto choque, né? Vamos mais filosófico. É isso mesmo. Chega de choque. Boa tarde, boa noite. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada, com Nando Garcia.